Fala, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, Imagens Cast na área. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui é o senhor Caio Maranhão Maia. E hoje a gente vai fazer uma resenha do novo disco do Príncipe das Trevas. Eu não tô falando do Caio, tô falando do Ozzy. Beleza, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. E hoje a gente vai falar do Paciente número 9, o novo disco do Ozzy, que é um disco multi-estrelado, com muitas participações incríveis. Mas antes aí, os reclames do Manu pra galera. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix aqui. Logo menos vai ter live com a Angels Bercy, vocalista da Malvada. Vai ser bem bacana, então não deixa de participar. 8 da noite. E sexta-feira vai ter entrevista com Eric de Haas, uma lenda viva do metal nacional. Contou muita história pra gente dos tempos dele de Holanda, como ele veio pro Brasil, como ele começou a trabalhar com metal aqui, o Bar Dínamo, a gravadora, a Centro Mídia, enfim. Bastante coisa, Nightwish. E então não perca, um cara que tem muita história para contar. Ele que é produtor do show do Nightwish aqui na América Latina. Falou bastante da banda, inclusive. Então tá bem bacana a entrevista, não perca. Cara, novo disco do Ozzy, Patient Number 9. No geral, o que você achou, Caio? Cara, é assim, eu achei que primeiramente, só do Ozzy tá vivo, né? Já é uma satisfação enorme. Mas era o primeiro comentário que eu ia falar. Mas o segundo comentário é que tem algumas músicas muito boas, tem músicas boas que eu gostei. Só que ele se torna um pouquinho repetitivo e um pouquinho cansativo quando tu vai progredir na audição. Mas aí a gente vai falar faixa por faixa. Eu achei ele melhor que o Ordinary Man e que o Scream. Não, eu também achei ele é mais consistente, mas eu acho que o Ordinary Man tem faixas, quando as faixas são melhores, elas são melhores. Beleza. Então vamos começar a fazer a resenha deste disco aqui. Começa aí, primeira faixa, Caio, vai lá. A primeira faixa é a faixa título, Patient Number 9, que tem a participação do Jeff Beck. Mas antes de falar de todo o disco, né, queria falar da banda base, né, que gravou esse disco, que foi o Duff McKagan, o Robert Trujillo, o próprio Andrew Watt e o Ozzy, né? E também tem o Chad Smith, que gravou a maioria das faixas de bateria. Dito isso, eu vou falar da primeira música. A primeira música, assim, ela não me pegou de prima, assim, mas aí enquanto eu fui ouvindo ela, eu fui entendendo por que ela funciona muito bem e por que ela foi um dos singles do disco. E eu gostei dela no final. E no final, a participação do Jeff Beck é muito reconhecível, principalmente por conta do uso de alavanca que ele faz. Da alavanca no final, os efeitos que ele consegue fazer é maravilhoso, e isso só mostra que o Jeff Beck ele consegue se adaptar facilmente a qualquer estilo musical que ele consegue, que ele for trabalhar. Eu concordo que a Patient Number 9 é uma faixa que tende a ficar melhor com o tempo. Eu acho que ela vai... É uma daquelas músicas que envelhecem bem. Porque, de fato, em mim, ela não pegou assim tão bem. A primeira impressão não foi tão boa. Ela me soa uma faixa típica do Ozzy, né? Mas na qual já meio que salta aos ouvidos que a idade está batendo bem forte no Ozzy. Ele não atinge mais notas que ele atingia em registros anteriores e acaba tendo que optar por umas linhas de voz mais moderadas. É uma música mid-tempo, né? Eu acho que é uma música que não é ruim, mas me parece faltar algo, apesar do refrão que é bom. O solo é muito bom. O arranjo que vem depois do solo me soou muito melhor que o arranjo com distorção. E é uma música que é ok para começar o disco. O instrumental que fecha a música eu achei muito bom. Sim. Na sequência, vem para mim uma das melhores músicas do disco, que é a faixa Immortal, que é a participação do Mike McCready, do Pearl Jam,
E, cara, essa música é sensacional. É uma faixa curta, faixa rápida, pesada, energética, com um refrão muito bom mesmo. Além de um riff bem simples e bem feito. Curta, direta e reta. Para mim, um rockão, uma das melhores músicas do disco. Concordo plenamente. Para mim é a melhor faixa do disco, na minha opinião. Que ela levanta e ela ajuda muito, principalmente a faixa seguinte, que é a Parasite, e a também anterior. Eu acho que falta isso muito nesse disco. Faixas um pouquinho mais diretas e um pouquinho mais incisivas, entendeu? Eu acho que o disco ele fica um pouco repetitivo ao longo do tempo, justamente por ter muitas faixas mid-tempo e por ter sempre uma cadência muito parecida. Próxima música. Próxima música é Parasite, que tem o Zakk Wylde. E, assim, ela é uma das primeiras faixas que tem esse pequeno problema. Aqui não incomoda tanto. A guitarra aqui do Zakk Wylde, sabe, não me chamou tanto atenção que nem ele já fez em alguns trabalhos do Ozzy. Dá para reconhecer que é ele, mas não tem aquela pegada. E também um dos compositores dessa faixa foi o Taylor Hawkins, né, que faleceu. Assim, é uma faixa energética, mas ela não empolga tanto o instrumental para mim. Assim, eu acho o riff inicial da música muito legal. Eu acho que essa música podia ter um andamento um pouquinho mais acelerado. Por exemplo, o andamento do verso podia ser o mesmo andamento do versão, que é acelerado. E o refrão, para mim, é o ponto alto dessa música. O instrumental do meio da música é bom. O solo do Zakk é bem feito, apesar de eu achar que ele não se compara aos seus melhores solos com o Ozzy. Eu diria que é uma música melhor do que a primeira, Patient Number 9, mas é pior do que a Immortal, do que a segunda. Então é uma música boa, mas não é a melhor do disco. Na sequência vem uma música que eu adorei, que é No Escape From Now, que tem a participação do Tony Iommi. E ela começa como uma balada meio sombria. Na sequência, as guitarras distorcidas entram e a música ganha bastante força. O riff principal tem a cara do Tony Iommi, se ouve e fala, cara, isso é Tony Iommi. Ou pelo menos tem uma influência do Iommi. A ponte tem uma mudança de tom e a música fica bem interessante. O desempenho do Iommi, mestre, é notável, negócio maravilhoso assim, que mostra que não se trata de técnica, de tocar rápido, é um negócio de imprimir uma identidade ali. Depois dos 4 minutos de música, a música se transforma em algo que poderia muito bem ser uma outra música, mas funciona aqui. E é quase um som do Black Sabbath, cara. Assim, eu achei um sonzão, um musicão. Eu também gostei dessa música, né? Lembra muito das coisas do Black Sabbath, principalmente na fase do Sabotage e do Sabbath Bloody Sabbath, com as mudanças dentro das músicas, assim, que ficam bem diferentes, entendeu? Do que a música começa e dá para perceber um riff, assim, você já consegue perceber se é o Tony Iommi ou não. É impressionante. Uma das coisas que nesse disco não me incomodou, né, principalmente tendo muitas participações especiais, é porque dá para você saber quem está tocando o quê. Você sabe que é o Jeff Beck que está tocando, você sabe que é o Zakk Zakk Wylde Wylde tocando, você sabe que é o Eric Decrepit tocando, você sabe que é o Josh Homme. Então, assim, dá para entender, mas isso aí é muito mais dos músicos terem um alto calibre, terem muita personalidade do que propriamente da produção em si, diferenciando cada um. Próxima música. Próxima música é One of Those Days, que teve a participação do nosso querido Eric Decrepito. E assim, dá para perceber que é ele tocando, dá para principalmente logo na intro, no final também. O solo, eu já acho que não é ele que faz, o solo no meio da música. Ali já acho que é o Andrew Wyatt, mas ainda assim, quando, a guitarra dele, quando ele vai colocando pequenas frases no meio da voz do Ozzy, durante a música, você sabe que é ele.
você sabe. E assim, fica uma coisa muito especial, porque ficou um jogo de pergunta e resposta, que funciona muito bem nessa música. Eu gostei dela. Eu acho que a introdução dela já me cativou bastante, assim, ela é bem bonita. A linha vocal do Ozzy é muito boa. Quando a música ganha distorção, eu acho que ela fica muito pop, ao invés de ficar rock. Eu acho o trabalho do Eric ótimo. E se eu fosse dividir esse disco entre músicas boas e músicas ruins, eu botaria a One of Those Days entre as músicas boas. Muito pelo trabalho do Eric aqui, acho que ficou bem notável, é bem bonito o trabalho dele. Na sequência vem uma música chamada Thousand Shades, que é uma música que tem a participação do Jeff Beck. Sim. E para mim o grande destaque dessa música é o Jeff Beck. É uma balada bem bonita, com uma estrutura bem simples, um trampo de guitarras muito bom, refrão bem bonito também. O solo que é feito no refrão final é espetacular, sim, espetacular, assim, maravilhoso. E é o ponto alto dessa música, que eu acho que esses elementos me marcaram mais do que a performance do Ozzy em si. Eu concordo plenamente, principalmente por conta do Jeff Beck. Eu sou fã de carteirinha do Jeff Beck, dá para perceber ele tocando, é um trabalho extraordinário, o instrumental funciona muito bem, já que as linhas vocais do Ozzy, muito por conta da idade, assim, poderiam ser melhores, mas aí a gente tem que relevar, porque ele não vai alcançar isso, em função da idade, da saúde, e tá tudo bem, entendeu? É uma música boa, sabe? Seria uma música ótima, mas é uma música boa do mesmo jeito. Próxima música. Próxima música é Mr. Darkness. Aqui eu já começo a achar que o disco ele é um pouco mais cansativo, entendeu? Ele já começa a entrar numa E outra que fase tem a participação do Zakk Wylde, né? Isso. Assim, o Zakk Wylde, quando ele trabalhou com o Ozzy, mais próximo, tinha umas sacadas muito mais inteligentes. Hoje em dia, ao contrário dos outros convidados, eu sinto ele um pouquinho deslocado, entendeu? Mas isso, assim, isso atrapalha um pouco a música, lógico, porque as 3 próximas músicas aqui vai ter a participação dele, então torna um pouco mais maçante. Mas isso não quer dizer que é ruim, só que vai se tornando repetitivo ao longo do tempo. Eu acho que ela me lembrou mais ou menos a No Escape From Now, que tem a participação do Iommi, a primeira. Sim. Só que é bem mais fraca. Eu achei bem mais fraca. É uma balada que é também uma balada que vai ganhando força aos poucos, mas eu acho que essa não tem a mesma força nem da música do Iommi, nem das outras faixas anteriores. Para mim, uma das piores do disco, para ser bem honesto. E na sequência tem outras músicas com o Zakk Wylde. Uma delas eu gostei bastante, mas essa aqui, Mr. Darkness, acho que podia passar batido. Podiam ter excluído ela do disco, que, sei lá, não ia fazer diferença. Sim. Na sequência tem Nothing Feels Right. Mais uma balada popzinha que vai ganhando força e que explode no refrão. Eu achei essa música melhor do que a anterior. Ela também tem a participação do Zakk Wylde. Mas, cara, eu fiquei com uma impressão de estar escutando uma música do Nickelback ou do Creed com o Ozzy no vocal, saca? Em termos de estrutura, é uma música do Nickelback o bagulho. Então, isso me incomodou um pouco. É uma música do Creed com o Ozzy no vocal e um guitarrista bom fazendo solo. Então, essa fórmula aqui, eu acho que eles repetiram essa fórmula do Ordinary Man, principalmente da música Ordinary Man, que também tem esse crescendo, que chega no refrão, explode e tudo mais. Assim, não é ruim, entendeu? Mas, principalmente da trilha, dessas faixas aqui do Zakk Wylde, ela, para mim, é a melhorzinha, mas fica um pouco aquém, entendeu? O Ozzy já compôs baladas belíssimas, entendeu? Aí quando vê uma balada um pouquinho do nível abaixo, a gente fica até um pouquinho decepcionado, mas tudo bem. Próxima música. Próxima música é Evil Shuffle. Evil Shuffle também tem o mesmo problema, né? Ela lembra muito, principalmente, a Parasite, entendeu? Então, você já tem uma referência do que ela pode ser, mas a Parasite é muito melhor do que ela nesse ponto. Então, para mim, fica mais do mesmo, entendeu? O disco ele vai dar uma melhorada na faixa seguinte, para mim. Eu já achei a Evil Shuffle uma ótima faixa. Eu acho que ela tem mais a cara do Ozzy.
Eu acho que aqui finalmente o Zakk Wylde dá as caras e se faz notar. É a única faixa na qual ele rouba a música, saca? Que é o que ele fazia na época áurea dele com o Ozzy. Ele roubava algumas músicas icônicas. A própria No More Tears, se você tirar aquele solo do Zakk, ela perde muito, cara. Muito. Assim. E a Evil Shuffle, não tô comparando ela com No More Tears, né? Mas ela é o que é pra mim por causa do Zakk. Ele finalmente dá as caras nessa música. O trabalho dele é mais presente aqui do que nas faixas anteriores. Mesmo assim, eu achei o refrão bem popzinho. Isso me incomodou um pouco. O Zakk mostra toda a sua habilidade nos solos nessa música. E é uma outra que eu boto na ala de faixas legais do disco. Faixa seguinte é Degradation Rules, que também conta com a participação do Tony Iommi. E é mais uma música que não demora a trazer aquela nostalgia Black Sabbath, aquela gaita do Wizard com os riffs de guitarra. Puta que pariu, isso é sensacional. O pequeno instrumental que tem antes do último refrão eu acho extraordinário. E ele volta depois para fechar a música. Para mim é uma candidata a melhor do disco, assim. É uma das melhores. Concordo. E gaita tocada muito bem pelo Ozzy, né? Eu tinha um professor de guitarra que falava que o Ozzy era o melhor gaitista de blues que não tocava blues. E ele toca gaita muito bem, sabe? Desde o primeiro disco do Black Sabbath, a gente já sabe disso. Muita gente duvida, mas o trabalho que ele faz aqui é muito legal. E o Tony Iommi também, o trabalho incrível dele, mostra porque que ele é o riff maker do heavy metal. Definitivo. Próxima faixa. Próxima faixa é Dead and Gone. Dead and Gone volta um pouquinho para as músicas mais mid-tempo, entendeu? E para mim aqui já cansou bem mais, entendeu? É uma faixa ok, mas por já ter tantas coisas um pouquinho da mesma maneira, não ter tanta variação, acaba incomodando. Essa faixa eu já gostei. Ela tem uma introdução bem clean. Eu achei a linha do verso bem clichêzona e me deu a impressão de ter escutado já aquela linha que ele canta em outra música, mas o refrão da música eu achei muito bom. O destaque vai para o instrumental, que rola após o segundo refrão, mas ele é muito curto. Depois do último refrão, o instrumental ele volta para fechar a música, mas eu gostei. Eu acho que o verso dela é deficiente, mas o refrão é bem legal, cara. Fecha com uma nota positiva essa música. Na sequência vem God Only Knows, que é uma música bem emotiva. Eu senti bastante emoção nessa música. Tem a interpretação maravilhosa do Ozzy. E o refrão é em Ré maior, ele dá uma atmosfera mais animada, mais positiva. Mas essa aqui eu acho que é a faixa que tem a melhor interpretação do Ozzy no disco todo, assim. Gostei bastante, fiquei impactado com a voz do Ozzy. Sim. Outro ponto a se destacar é a participação do Josh Homme nessa faixa, né? Que funciona muito bem. E eu acho que, principalmente, a interpretação do Ozzy funciona muito bem para essa faixa, mas como recapitulando da vida dele, entendeu? E é espetáculo, é uma das ótimas faixas desse disco. Próxima faixa. Próxima faixa para fechar o disco é um Dark Side Blues, que é um blues, né? É um blues de voz e harmônica, sabe? Funciona muito bem. A produção deixa mais sombrio, deixa com uma cara de uma gravação dos anos 20, uns anos 30, sabe? Meio opaca, mas funciona muito bem, principalmente por conta do Ozzy em si cantando e tocando a gaita. Aqui funciona muito bem, como se fosse uma faixa daquela época, sabe? E isso é bem legal. É uma das facetas que o Ozzy acabou se perdendo um pouquinho no tempo, com o advento do heavy metal dos anos 80 e tudo mais, tal, e fico feliz dele estar recuperando isso, que é bem bacana, principalmente nos primeiros discos do Sabbath que ele fazia, era espetacular. Eu não gostei dessa música, justamente por ela ser muito curta, pela produção que deixou a voz do Ozzy quase que inaudível, opaca, meio estranha,
Mas eu acho que foi intencional para remontar as músicas de blues dos anos 20 e dos anos 30. Pois é, a gente tá em 2020. Eu achei bacana. Eu achei bacana isso. Eu achei que ficou muito chato, soa mal, eu achei mal produzido e é curto, assim. Pudessem fazer um blues mais moderno, um blues, ou então um blues bem gravado, saca? Que soasse bem, que soasse limpo, que desse pra ouvir o que o Ozzy tava cantando, porque essa não dá. Então achei que uma faixa desnecessária, que não faz diferença nenhuma na carreira do Ozzy. Bom, top 3 melhores, Caio, vamos lá. Top 3 melhores. Para mim, terceiro lugar, eu vou colocar One of Those Days. Segundo lugar, eu vou colocar Patient Number 9. E primeiro lugar, eu vou colocar Immortal. Caramba. Eu vou colocar em terceiro lugar Degradation Rules. Em segundo lugar, No Escape From Now. E em primeiro lugar... Não, em segundo lugar, eu vou colocar Immortal. E em primeiro lugar, eu coloco No Escape From Now. Vamos fazer um top 3 piores? Sim. Bom, primeiro lugar, eu vou colocar... Não, Primeiro ou terceiro? lugar. Terceiro lugar, eu vou colocar Dead and Gone. Segundo lugar, vou colocar Evil Shuffle. E em primeiro lugar, eu vou colocar Mr. Darkness. Uhum. Eu vou colocar em terceiro lugar Mr. Darkness. Em segundo lugar, deixa eu ver. Nothing Feels Right. E em primeiro lugar, Dark Side Blues. Achei chatíssimo. É isso. Você já escutou o disco novo do Ozzy? Você já escutou? Comenta aí o que você achou. Quais as melhores e piores faixas. Além disso, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like pra gente, que é muito importante. Nos siga aqui nas redes sociais, quem quiser e puder. Contribui com o nosso trabalho via Pix, que é muito importante. Lembrando que logo menos tem live no canal, 8 da noite, com a Ângels Berci, vocalista da Malvada. Sexta-feira tem entrevista com o Eric Derraça. Beleza? Até amanhã e falou!